Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Quero convidar todos os irmãos que tiverem Bíblia, abrir suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Um texto bem conhecido por muitos, que tem como prefácio a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. 11 versículos, onde nós iremos meditar essa noite. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Vamos à leitura. Diz assim o texto. José, sentado no seu lugar, José. Acompanha comigo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Pai santo, Pai justo, te agradecemos, Pai, pela tua graça através de Jesus Cristo naquela cruz. Nós vimos, Senhor, o Filho de Deus cheio de graça e de verdade. A Escritura diz isso. Nós cremos, Senhor, porque a tua palavra tem feito maravilhas, Senhor, no nosso meio. Tem nos transformado, tem nos edificado, Senhor. Tem nos dado esperança, Senhor. E a minha oração, Pai, é que possa trazer esperança sobre cada um que está aqui, Senhor. Para que o teu reino, Senhor, venha avançar, Senhor. Para que o teu reino continue, a tua igreja continue a avançar, como está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, que o Senhor fundamentou, Senhor, sobre o alicerce, que é a rocha, que é Cristo Jesus, a principal pedra da esquina, Senhor. Nós queremos que o Senhor está aqui essa noite, Senhor. E a minha oração é para que o Senhor faça o seu reino avançar. Traga edificação sobre aqueles que já são cristãos e conduza, Senhor, em retidão, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. André, tu pode aumentar um pouquinho? Porque às vezes tem a vizinhança aqui, eles podem ouvir também. Diz assim o nosso texto. O capítulo 4 de Mateus antecede o batismo de Jesus. Jesus ele foi batizado ali às beiras do Rio Jordão por João Batista. E Jesus passou por uma experiência ali que... Pode baixar um pouco, baixa um pouco. Que foi algo que marcou a vida de Cristo. Marcou ali o seu ministério. A partir aqui, momentos antes, João vê Jesus e disse: Vem tu a mim para que eu seja batizado por ti. Eu é que careço ser batizado por você. Jesus diz: Olha, deixa para que se cumpra toda a justiça. Naquele momento era necessário que João batizasse Jesus, porque era o momento onde Jesus estava cumprindo toda a justiça. E essa justiça foi cumprida. Mas João viu uma voz vindo do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus ouviu a voz de Deus falando sobre ele mesmo, que ele era o filho de Deus, que ele era o enviado ali de Deus. E ele tinha toda a convicção naquele momento, e sempre teve, que ele era o filho de Deus, que ele era o Cristo, o enviado. Como João ouviu ali da voz que vinha do céu. Quando naquele momento Cristo foi batizado, ele viu o Espírito descendo em forma de pomba, e a voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem Deus tinha prazer. Então nós vamos ver aqui que
Quando o Espírito diz no nosso versículo 4, versículo 1, acompanhe comigo, quem tem Bíblia. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, que cena é essa? Jesus foi batizado. Momentos depois, a seguir esse ponto, depois do batismo, o Espírito o impele, o leva para o deserto, com o propósito de ser tentado pelo diabo. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus foi levado com esse propósito. A Bíblia descreve que no jardim do Éden, Adão pecou. Eva foi enganada pela serpente. Ali estava o diabo se introduzindo no meio do povo, ali no meio do jardim, para enganar Eva e enganar também ali e levá-los ao pecado. Nós conhecemos isso porque em Gênesis descreve, né? A serpente, a mais astuta de todos os animais terrestres, veio a acontecer a queda do homem. E aqui é como se Jesus precisasse passar por aquela agenda, precisasse passar pelas tentações, precisasse vencer o diabo no ambiente do diabo, que era o deserto ali. Então Jesus precisava passar por aquilo. Era necessário que ele fosse tentado pelo diabo, mas como Adão pecou, Jesus precisava prevalecer e ali ter a vitória sobre o diabo. E isso aconteceu, como nós conhecemos, como nós vamos ver também. Mas o que isso acarreta para nós hoje? Veja, o Espírito o levou ao deserto, o impeliu. Às vezes, nós estamos em algum ambiente, em um local, que muitas vezes não é da nossa vontade. Que muitas vezes não é nós que nos impelimos e nos lançamos, Emily, para aquele local, por conta própria. Nós não queremos agradar a Deus, a Bíblia descreve isso. Ninguém quer buscar a Deus, não há um sequer que faça um bem. Mas às vezes nós somos impelidos a ambientes como esse de culto. E muitas vezes contra a nossa própria vontade. Ou por uma intenção qualquer, a gente nem sabe às vezes por que está num momento como esse, ouvindo a palavra de Deus. Mas nós cremos que o Espírito tem nos impelido pelos meios e modos que ele tem de agir. Aqui, ele impeliu, levou Jesus ao deserto, como que empurrando ele, levando ele àquela situação de deserto. Que deserto fala de escassez, deserto fala de solidão, um momento de dor, e Jesus ali foi com um propósito. Qual o propósito? Para ser tentado pelo diabo. Talvez você esteja aqui, talvez Deus te atraiu aqui justamente para um propósito, justamente para que você passasse por uma situação que você precisava prevalecer ou compreender, para que o Espírito Santo ali moldasse, aperfeiçoasse você em alguma área, ou trouxesse você à fé. Muitos veem a fé assim. Muitos são convidados, mas eles estão passando por momentos difíceis, e ali eles ouvem a mensagem. E o Espírito Santo convence, e o Espírito Santo transforma a mente daquela pessoa, o coração dela, e ela passa a ser uma nova criatura. Então nós vemos aqui que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Outra verdade que o texto também nos traz é que existe um inimigo. Ele descreve aqui como o diabo, que é a palavrinha aqui caluniador, que também é acusador, que Apocalipse descreve que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele nos acusa, que acusava de dia e de noite. Mas hoje também, ele acusa-nos na nossa consciência. Ele também nos acusa, e um dos propósitos dele, como nós vamos ver aqui, é matar a nossa fé, matar a nossa espiritualidade, nos levar para longe de Deus. Mas veja que Jesus precisava vencer ali o diabo. O diabo, que é o caluniador, que estava ali no jardim e também age hoje. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E assim como ele estava no deserto, ali, tentando a Cristo, ele também nos tenta. Ele também nos leva, nos enreda, ele quer nos levar a erros, a precipícios, a locais onde nós não conseguimos sair. Então, vejam, no versículo 2 ele diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, o jejum bíblico, ele tem um propósito. Qual é o propósito do jejum bíblico? É muitas vezes uma consagração. É alguém que se consagra, alguém que está ali buscando, por exemplo, renunciar à própria carne. Ele começa a jejuar,
é como se ele estivesse enfraquecendo a sua própria carne, para que as paixões da sua carne, elas não precisassem ali ficar em evidência. Então o jejum, muitas vezes, Jesus aqui precisava, para quê? Qual o propósito? Fala da preparação de Jesus. Fala que Jesus foi para o deserto, sabia da sua agenda, e que ele estava ali preparado para aquele momento. Preparado para ser tentado. Ele ia ser tentado. Ele iria ali passar por esse momento de dificuldades. Então, ele precisou jejuar. E o jejum aqui é tratado como a preparação. Durante os 40 dias aqui que Jesus jejuou, ele já estava sendo tentado. Porém, no último dia, ele teve fome. Então, ele passou a sentir a aflição da sua carne ali. A necessidade física dele. Então, nós vemos aqui que nós temos que estar preparados. Se nós sabemos que temos um inimigo, que é Satanás, que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, nós devemos nos preparar, porque virá o dia mau. Paulo também descreve aos Efésios que nós devemos nos revestir do Senhor e da força do seu poder, para resistirmos às astutas ciladas do diabo. O diabo engembra, ele maquina, ele não dorme, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir o ser humano, ele quer destruir o crente, o cristão, ele quer impedir que você creia, ele quer impedir que você avance e conheça a Deus. Então ele age ali. Então Jesus, sabendo que iria passar por aquelas tentações, por aquelas provações, ele se preparou. Como você tem se preparado? Como você tem estado preparado para enfrentar um inimigo invisível? Um inimigo que você não enxerga, que você não vê, mas que ele está ao nosso derredor. Como nós temos nos preparado? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele nos dá armas para lutar nesse combate contra esse nosso inimigo. E à medida que nós formos avançando no texto, nós vamos ver. Veja, no versículo 3, Jesus, então, no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja, aqui nós vemos o tentador. Ele veio tentar a Cristo. No momento mais frágil da vida de Jesus, o momento mais frágil que ele estava passando ali, 40 dias de jejum, e ele agora com fome. A necessidade vinha, a necessidade, a fome iria bater. Então o que é que Cristo diz? O que é que o diabo vem? Ele se aproxima justamente no momento da fraqueza, para soprar em nossos corações, em nossa mente, para seduzir, e como diz aqui a palavra, para tentar ao caminho que não convém, ao erro. E qual é a tentação aqui? Ele descreve aqui, a primeira tentação é: o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. O primeiro ponto do diabo é sempre esse, é lançar a dúvida. Lembra? Jesus, momentos antes, estava sendo batizado e ouvindo a voz: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E aqui, agora, o diabo se aproxima e diz: se és filho de Deus. Como que lançando dúvida. Será mesmo que você procede de Deus? Será mesmo se você é filho de Deus? Se você é, então me mostre que você é. Mostre transformando essas pedras em pães. Mate a sua fome. Sacie ali a sua necessidade. Sacie ali a sua fraqueza. Transforme as pedras em pães. E é assim que ele age ainda hoje. Como que Satanás age hoje nas vidas e nos corações do ser humano? Ele age lançando a dúvida. Ele age matando a sua fé, dizendo: Deus não te aceita, Deus não quer você, Deus não tem nada para você, não tem planos para você. Você só presta agora para viver essa vida medíocre e miserável, escravizada pelo pecado. Mas nós enxergamos e vemos que a Escritura mostra que assim ele agiu no jardim. Quando Deus disse: no dia que comer da árvore, no dia que dela comer, certamente morrereis, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente vem e se opõe e diz: olha, é certo que não morrereis. Ele descredibiliza a palavra de Deus. Ele tira o crédito da palavra de Deus. Então ele lança dúvida aos nossos corações. Quão importante é hoje nós, jovens, aprendermos sobre a lei de Deus, compreendermos a Escritura, entendermos o propósito de Jesus, para que o mundo não venha a nos engolir, para que Satanás não venha a nos cegar, porque é assim que o mundo anda. A Bíblia diz
que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Eles andam cegos, sem direção, sem norte, sem um caminho vivo. Mas nós vemos aqui que ele tem cegado, lançado a dúvida. Às vezes você se pergunta, será mesmo que Deus tem um plano para a minha vida? Será mesmo que Deus tem um propósito para a minha vida? Será mesmo que eu